Você quer receber todos os dias o Evangelho às 6 horas da manhã com comentário, para você começar o seu dia em oração, meditando a Palavra de Deus? Então se inscreva aqui em nosso canal Parábolas de Fé, ative o sininho e então todos os dias você vai receber uma notificação com o Evangelho do dia. Evangelho de hoje deste sábado, dia 4 de julho. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João se aproximaram de Jesus, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos tanto e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes disse: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado deles. Então sim farão jejum. Ninguém remenda a roupa velha com um pano novo, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica pior. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, porque assim as vasilhas se romperiam, o vinho se derramaria e as vasilhas se estragariam. Vinho novo se coloca em vasilhas novas, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos então neste santo evangelho de hoje, deste dia 4 de julho, que os discípulos de João estavam ali e se aproximaram de Jesus, dizendo e ao mesmo tempo lamentando, meio que quase reclamando: por que nós e os fariseus jejuamos tanto e os teus discípulos não jejuam? E Jesus falou, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? E quem é este noivo? O noivo é Jesus. Jesus estava no meio deles. Por que jejuar, se Jesus estava ali com eles? Para perceber esta novidade, a novidade do Evangelho, a novidade do próprio Deus que se fez carne e habitou ali no meio deles. Para enxergarem aquilo, tinham que se revestir de um coração novo, serem homens novos. Por isso Jesus fala: vinho novo se coloca em vasilhas novas, e assim os dois se conservam. Eles não estavam enxergando Jesus como o noivo, estando ali no meio deles. Jesus não falou que é ruim jejuar, mas ele disse que dias viriam em que o noivo será tirado ali do meio deles, quando ele fosse crucificado, e os discípulos e os apóstolos ficariam sem a presença física de Jesus. Então sim, aí sim eles fariam jejum, porque o jejum por si só, ele deve ter um sentido, ele sozinho acaba perdendo o sentido, Por que eu faço jejum? Só para me abster de um alimento? Porque eu quero emagrecer? Estou fazendo jejum para a minha saúde? Ou estou fazendo jejum por causa de um exame de sangue que eu tenho que fazer? Percebe que o jejum ele tem que ter um sentido. E qual o sentido hoje do jejum? De nos aproximarmos de Deus. O jejum, ele faz a gente dominar os nossos sentimentos, porque é um instinto do ser humano a busca do alimento, não é mesmo? Temos esta necessidade de nos alimentarmos diariamente, e o nosso corpo pede isso. E nós, com o pecado original, o nosso corpo também tem alguns instintos, algumas sensações que está sempre querendo buscar. O ser humano, ele busca o quê? O prazer, a satisfação, e foge da dor, foge da cruz. Não é isso o instinto normal do ser humano? Fugir da cruz e buscar o prazer, fugir da dor e buscar o alívio, o prazer, a alegria. E o reino de Deus não é um caminho fácil. Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Não pense que o cristão não tem cruzes, não tem dificuldades. Sim, ele passa por tudo isso, passa por cruzes,
passa por dores, dificuldades, mas nós temos um Deus que é Pai e que caminha conosco e que alivia o fardo da nossa cruz, nos dá coragem para enfrentar as cruzes diárias que temos, que fazem parte da nossa vida. E o jejum é, sobretudo, uma escola de domínio de si mesmo e no combate espiritual. Jejuar por razões religiosas fortifica o espírito, nos aproxima de Deus. A privação do alimento contribui para o domínio das tendências instintivas, das nossas más tendências, coisas que muitas vezes nós buscamos os prazeres mundanos. Nós temos que controlar tudo isso, porque tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós podemos, optar pelo prazer, pela alegria, por fugir da cruz, por egoísmo, às vezes buscar somente o nosso prazer, a nossa alegria, e não é esse o caminho do cristão. Nós tudo podemos, mas nem tudo nos convém. E nós devemos pensar o que Deus espera de nós em várias situações de nossa vida, em nossa caminhada. É um grande desafio ser cristão. Temos que lutar contra os instintos que são muitas vezes ruins para a nossa fé, para a nossa caminhada, que vai nos levar ao pecado, à escravidão do erro, à escravidão do prazer, do vício. Nós temos que lutar contra tudo isso e o jejum nos ajuda a fortalecer o espírito, para estarmos sempre prontos para combater, para o nosso combate espiritual que enfrentamos no nosso dia a dia. Quem controla o seu apetite, domina os seus desejos. E nós temos que dominar os nossos desejos ruins, desejos que nos afastam de Deus e nos aproximam do pecado. Temos que dominar isso e, claro, sempre com a ajuda de Deus, com o auxílio e a graça do Espírito Santo de Deus para enfrentarmos tudo isso. Mas o jejum tem esta finalidade de fortalecer o nosso espírito, de nos aproximar ainda mais de Deus e caminharmos com Ele, abraçarmos a cruz junto com Cristo, porque esse é o caminho do cristão. Saber que a cruz vai fazer parte da nossa vida e quando a cruz chegar, não fugir dela, mas abraçar a cruz, tomar a nossa cruz nos ombros e continuar no caminho que leva à salvação. A porta é estreita, Jesus falou. O caminho que leva à salvação, esta porta é estreita, não é fácil, exige o nosso esforço. E para isso, o jejum nos ajuda a nos esforçarmos também diariamente para seguirmos sempre no caminho de Deus, seguirmos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E você gostou deste vídeo, desta mensagem? Então curta, comente, compartilhe e faça com que o Evangelho chegue para mais pessoas. Você fazendo isso, curtindo, comentando e compartilhando, vai permitir que o YouTube sugira este vídeo para novas pessoas. Ou seja, você vai levar essa mensagem a novos corações. E claro, se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé.